Oi, gente. A gente vai conversar um pouquinho sobre Revolução Russa. Eu tô um pouco com vontade de chorar porque eu falei por 20 minutos e aí o celular desligou. E aí eu vou ter que fazer tudo de novo. Então eu vou fazer assim, eu vou fazer em bloquinhos. Eu vou, tipo, explicar uma parte, que dá uns 15 minutinhos, aí eu vou parar, que aí eu salvo e faço um outro vídeo. E eu só queria mostrar pra vocês rapidinho o que aconteceu com o resumo que eu fiz, ó. Ó, meu resumo. Meu resumo. Psiu. Ó o Gá. Meu resumo. Acho que dá, né? Eu vou seguindo aqui no PowerPoint. Então, vamos começar falando da Revolução Russa. Você tem aí uma imagem do Lenin, né? Que é uma pintura. O Lenin, do lado esquerdo, ele foi o maior líder aí da Revolução Russa e a gente vai falar bastante dele ao longo da aula. Aqui do outro lado, do lado direito, você tem o Vladimir Putin, que hoje é presidente da Rússia. E ele é presidente da Rússia vai fazer uns 20 anos, porque a Constituição russa hoje permite, né, essas reeleições contínuas. A Revolução Russa é muito importante para a história do século XX, porque ela vai criar uma potência industrial que vai bater de frente com os Estados Unidos, que vai ser uma rival para os Estados Unidos, principalmente porque ela vai viver sob um outro regime, que não é o capitalismo liberal que os Estados Unidos prega. Então, o capitalismo e os Estados Unidos vão ter uma concorrente muito forte durante o século XX. E aí também a gente vai ver a criação do medo do comunismo, né? A gente vai ver propagandas, a gente vai estudar Guerra Fria esse ano. Aliás, para quem que é para quem às vezes eu ponho a mão no microfone, eu acho que eu tampo o microfone, desculpa, viu? Isso daqui é um mapa da Rússia atual, né? A Rússia é o maior país do mundo em termos de território, né? Ela começa aqui na Europa, onde está Moscou aqui, ó, é a capital do país, ainda está no lado europeu, mas a maior parte do território russo é fica na Ásia, e a parte norte do território, que é a Sibéria, ela é muito, 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 muito fria. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês da Rússia, né? Esse aqui, só pra você ter uma ideia do naipe do Vladimir Putin, né? Quando eu preparei essa aula pela primeira vez, em 2018, 2017, eu achei muito curioso, né? Falar, olha o naipe, se você quiser conhecer um pouco sobre a Rússia atual, meu, e joga na internet, assim, no Google, site de relacionamento russo. Você precisa ver as fotos que essas pessoas põem na internet, gente. É uma coisa de outro planeta. Russo é muito peculiar, eles têm uma cultura muito diferente. E aí eu achava muito incrível quando eu montei essa aula a primeira vez falar do Vladimir Putin, porque ele é um cara muito excêntrico. Olha essas fotos, gente. Isso aqui não é montagem. Isso aqui realmente foi um dia na vida do Vladimir Putin. Só que hoje em dia, com o presidente que a gente tem, eu não consigo nem achar graça, né? Fazer piada no presidente dos outros. Muito bem. Essa menina ficou famosinha no Instagram em 2018, porque bateu um recorde de frio lá na Sibéria, no norte da Rússia. E ela tirou essa fotografia com os cílios todo congelado, olha só. E a temperatura era de -65. E não é a temperatura mais fria que já bateu na Sibéria. A Sibéria já registrou temperaturas de -70, -75. Então, só para você imaginar como é frio. E aí, para você imaginar como essas pessoas vivem. Porque hoje você tem água aquecida, você tem, né, aquecimento interno nas casas. Mas imagina 100 anos atrás. Como é que essas pessoas viviam a -60 graus? Porque elas viviam nessa região. Aqui você está vendo o Kremlin. Kremlin é o prédio onde trabalha o presidente, né? A residência lá é oficial do presidente. E eu trouxe a imagem só para vocês verem como a arquitetura é muito peculiar, né? A arquitetura russa, porque eles são mais orientais que ocidentais, então eles têm uma cultura muito mais diferente. Olha como a arquitetura deles é diferente. E além do formato, né, da arquitetura ser bem diferente, é tudo muito colorido, coisa que não é muito comum entre nós aqui. Se você vai para São Paulo, é tudo muito cinza, né? E eles têm essa arquitetura aí bem colorida. Muito bem, eu vou falar essa parte dos conceitos, que é a parte mais chatinha, e aí eu paro e gravo a revolução em outro vídeo para não travar.
Muito bem. Falar um pouquinho sobre capitalismo e socialismo. Por quê? Porque a Revolução Russa é a revolução que vai instaurar pela primeira vez no mundo um país que tinha uma tentativa socialista, né? Um país que tentou se organizar e operou por muitos anos em caráter socialista e não capitalista. Então, só para lembrar, nós vivemos, o Brasil é um país capitalista, né? Que é um sistema econômico que se baseia primeiro na propriedade privada dos meios de produção. Propriedade privada dos meios de produção é que uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas detém as fábricas, detém as terras e detém as máquinas necessárias para produzir as coisas e para distribuir as coisas. Então, essas pessoas, elas produzem tudo isso porque elas querem lucrar, porque elas querem acumular capital, elas incentivam a competitividade, elas incentivam a livre concorrência. Mas quem assistiu minha aula de imperialismo sabe que essa gente fala de livre concorrência, quer dizer que as empresas podem concorrer do jeito que elas quiserem para poder vender seus produtos e produzir seus produtos, mas a gente sabe que na prática essas empresas fazem acordos entre si para ganhar mais dinheiro em cima do consumidor, que é a gente. Como a riqueza não é infinita, a riqueza é finita, só existe uma quantidade de riqueza no mundo, é impossível que o capitalismo seja um sistema que gere riqueza para todos. Porque se alguém acumula, alguém perde. Isso é matematicamente impossível que você acumule riquezas e que sobre o suficiente para todo mundo se essa riqueza é finita, né? Ela não é eterna. Então, o capitalismo gera concentração de renda, e quanto mais concentração de renda você tem mais desigualdade social, e quanto mais desigualdade social, mais problemas sociais você vai ter, como, por exemplo, a violência urbana que a gente vive aqui no Brasil. Aliás, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E essa violência que a gente tem, essa violência urbana, é fruto dessa desigualdade social. Imperialismo, só para lembrar, é uma face do capitalismo em que a competição é tanta e o acúmulo de capital entre grandes potências é tanta que essas potências se tornam impérios e elas acabam entrando em conflito. Vide Primeira Guerra. A Primeira Guerra aconteceu por conflito entre potências imperialistas que estavam ali brigando por espaço dentro do capitalismo. Vamos fazer um quadrinho comparativo entre o que é o sistema capitalista e o que a teoria propõe que o sistema socialista seja. Então, a propriedade no capitalismo, a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, as empresas, as terras, as máquinas, os meios de distribuição, né, das mercadorias, tudo vai pertencer a alguma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas que estão aí com o interesse de ganhar dinheiro, de acumular dinheiro e competir umas com as outras. Por outro lado, você vai ter o sistema socialismo, que vai pregar uma propriedade estatal dos meios de produção, ou seja, o governo daquele país, em nome do povo, é proprietário das terras, das empresas, das fábricas, das máquinas, e aí todo mundo tem que trabalhar para produzir aquilo que a população precisa, sem fins lucrativos, de maneira cooperativa. Então, ao invés de colocar as pessoas para brigar entre si, disputando a mesma vaga, disputando o mesmo emprego, a mesma vaga na faculdade. Você coloca um clima de cooperação, onde todo mundo tem espaço para fazer as coisas dentro da sociedade. E é isso que eles vão tentar, pelo menos de início, fazer lá na Rússia, que vai se tornar a União Soviética. Esses dois carinhas aqui eu trouxe só para esclarecer uma questão, que é a questão do socialismo e o comunismo, né? Que as pessoas falam muito de que Cuba é comunista e União Soviética foi comunista, mas na verdade, se você estudar a teoria do socialismo ao comunismo, para os caras que criaram a teoria, que são esses dois barbudinhos aí, o Marx e o Engels, comunismo e socialismo eram bem diferentes. Então, o socialismo seria uma fase em que a sociedade precisaria de um Estado para se educar e aprender a viver de maneira cooperativa, produzindo as coisas que precisa sem fins lucrativos. E aí, quando essa sociedade estivesse pronta para viver sem um governo centralizado, essa sociedade poderia abolir o Estado e viver em comunidades que se autogovernariam. Essa é a teoria da chegada no comunismo, que, segundo esses dois caras, seria uma fase final de evolução da sociedade em que a gente estaria pronto para viver sem governo. Tudo bem? Então, quando a gente fala em país comunista, é um pouco estranho, porque nenhum país é comunista, os países são socialistas, né? Porque se é um país, se tem um Estado centralizado, no mínimo ele é socialista. Se você tem Estado, não tem como ser comunista por definição, por teoria. Beleza?
Esses três carinhas aqui são muito importantes. Mas como eu já falei 10 minutos, eu vou parar antes que isso aqui trave, para pelo menos eu salvar essa parte, que é a mais chata, e eu não quero ter que falar de novo. E aí a gente fala da Revolução.